Gálatas 3, 26 e 29 é o nosso texto. Mas antes, não coloquei aí, quero chamar a atenção um pouco mais para este tema, ligados a Abraão, ainda em Gálatas capítulo 3, mas aí começando no verso 6. Gálatas 3, começando no verso 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus. Isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. O que Paulo está falando aqui? Para Abraão, 4.000 anos antes de Cristo, para você e para mim é a mesma coisa. Abraão creu e foi justificado porque creu. Para nós, nos dias de hoje, de que forma a pessoa é justificada? Ela é salva por Jesus Cristo quando crê. Da mesma forma, verso 7, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão, nós ligados a Abraão, porque ele foi o primeiro que, neste plano de Deus, para a nossa salvação, creu e foi justificado pela fé. Antes de Moisés, antes do Sinai, antes da lei, a fé vem antes da lei. Essa era a tese aqui aos Gálatas, só para dar uma noção geral para todos nós. Agora, nosso texto, Gálatas 3, versos 26 a 29. Olha o que Paulo estava escrevendo aos Gálatas, que estavam confundindo o evangelho da graça com outro evangelho de obrigação. E há igrejas nos nossos dias que defendem a obrigação para a salvação. Se você não guardar o salvo, vai para o inferno. O sábado vai para o inferno. Se você não guardar a lei, vai para o inferno. E a lei relacionada à vontade de Deus, ela deve sim ser observada, e ela é observada, mas como consequência de querermos agradar a Deus, por termos sido salvos, sem merecimento de nossa parte. Esta é a grande distinção. A lei não deve ser desprezada, ela deve ser observada, especialmente, estamos falando aqui de lei moral, não lei cerimonial, porque isso era para o judeu, ainda tem mais esse detalhe. Mas a lei moral, os 10 mandamentos, por exemplo, não matar, não cobiçar, não adulterar, e depois no resumo de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ela é observada exatamente pelo fato de termos crido em Jesus, sermos salvos. Os Gálatas precisavam entender de uma vez por todas acerca disso. E como nos nossos dias há igrejas que ensinam também essas outras obrigações, no fim das contas afirmando que Jesus não é suficiente. João 14,6 diz o quê? Disse Jesus, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, é Jesus somente, não é Jesus mais o sábado, Jesus mais lei, Jesus mais não mentir, Jesus mais não adulterar. É claro que nós não fazemos essas coisas pelas consequências como resultado do que Jesus já fez em nós, mas ele é suficiente para a nossa salvação. Se no primeiro domingo abordamos a salvação naquele aspecto lá, monergismo, sinergismo, e no segundo domingo a questão da prosperidade, hoje queremos falar um pouco mais sobre salvação, mas neste aspecto, tirando a lei de lado, porque estamos ligados a Abraão e não ao Sinai, ligados a Abraão e não a Moisés na questão da salvação que temos em Jesus Cristo. E aí nós vemos que Antigo e Novo Testamento caminham juntos sim, porque o plano de Deus começa a ser colocado em prática lá. Não lemos o texto, vamos ao texto. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois o que em Cristo
os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Este é o trecho que nós pegamos para olhar e tirar algumas lições, inclusive de entendimento da palavra de Deus acerca de cada um de nós. Paulo está falando para os Gálatas e hoje para nós que cremos em Jesus, que o recebemos como nosso Salvador pessoal e o servimos, o temos como Senhor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É assim. Todos somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quem não crê em Jesus, o verso 26 aqui de Gálatas está dizendo, não é filho de Deus. Sabe aquela expressão lá que diz, todos são filhos de Deus? Só no sentido de criação, como por exemplo, Santos Dumont é o pai da aviação. Ele é pai porque criou a aviação. Inventou lá o primeiro avião. Deus é pai de todos no sentido de criação, mas Ele é pai no sentido de redenção, no sentido de termos nós sido tornados irmãos de Jesus, Ele se torna o primogênito. Isso acontece apenas em relação àqueles que creram em Jesus, que aceitaram o sacrifício de Jesus por nós, para que nós tivéssemos os pecados apagados, fôssemos libertados da condenação destes pecados. Então, olha o que Paulo está falando a você. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Se você crê em Jesus, a Bíblia afirma isso. Os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ele está explicando por que nós somos filhos de Deus. Paulo ali se referindo à igreja na Galácia, ele diz, todos vocês são filhos de Deus, partindo do pressuposto de que todos creram em Jesus. Então todos são filhos de Deus, todos foram batizados. O batismo nas águas é símbolo do batismo espiritual que aconteceu na vida daquele que creu em Jesus. Pois em Cristo foram batizados, os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aqueles que revestidos, vestiram a roupa de Cristo, tomaram a forma de Cristo, foram em Cristo incluídos na cruz, com Cristo morreram, com Cristo ressuscitaram. Esse é o símbolo do batismo, morrer para o mundo, morrer com Cristo, ressuscitar para uma nova vida, ressuscitar porque Cristo ressuscitou. Esse é o símbolo bíblico do batismo, é o que acontece verdadeiramente com quem crê em Jesus. Então Paulo aqui ele só está dando uma explicação daqueles que são filhos de Deus, não necessariamente o batismo nas águas, mas a experiência espiritual de ter nascido de novo. O batismo nas águas é uma ordenança prática que serve como testemunho para aqueles que já passaram por este batismo espiritual, que é morrer para o mundo e ressuscitar para uma nova vida com Cristo. Então, em relação a estes, Paulo diz, não tem judeu, não tem grego, ou seja, não há distinção racial. Aqui, nós sabemos como havia, inclusive, aquele choque, né? Escravo nem livre, não há distinção social, nem rico nem pobre. Homem nem mulher, distinção de gênero, não há. Todos são um em Cristo Jesus.
Todos nós, membros do corpo de Cristo. Deus não discrimina, Deus não faz distinção. Ele oferece a salvação a todos. Aquele que estende a mão e pega o presente está salvo. Aquele que crê em Jesus está salvo, independentemente de raça, de situação social, de sexo. É isso que Paulo está falando aqui. E ele termina: se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que Paulo faz, como nós tínhamos lido lá no verso 6, ele volta a essa questão. Ele volta, ali no caso dele, volta 2000 anos, no nosso caso ele está voltando 4000 anos para nos ligar a Abraão. O primeiro que, dentro do aspecto do plano de Deus para a salvação, creu e por isso foi justificado. O que nós temos então aqui? Todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Cabe uma pergunta aqui, porque como nós já falamos, e agora eu quero até citar Hebreus 3 também, para mais uma vez me referir ao povo de Israel. Eles estavam no deserto, todos beberam da água que saiu da rocha e nós somos alertados para o fato de que ela apontava para Cristo, né? Lá eles beberam daquela água, mas muitos morreram no deserto, porque não era aquela água que salvava, não, era o crer em Deus. Então participaram dos milagres, foram sustentados pelo maná. Mas o que o autor da carta aos Hebreus diz: se vocês hoje ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração de vocês, como o povo de Israel endureceu lá no deserto, no tempo da provação. E muitos caíram. Não entraram na Canaã, não conquistaram a Canaã, ficaram pelo caminho. Então a pergunta aqui: todos vocês são filhos de Deus, é uma afirmação de Paulo, mas a pergunta direta aqui a você, vindo da Bíblia, da palavra de Deus, é: você é filho de Deus? Por ter crido em Jesus? Você já creu em Jesus? Você já o recebeu no seu coração? Você crê que Jesus é o Deus Filho eterno com o Pai, que veio ao mundo para assumir o seu lugar de condenação, para que você possa ser reconciliado com Deus? Aqueles que assim fizeram, aqueles que assim creram e assumiram um compromisso, um pacto com Deus, esses são os filhos de Deus. Pelo fato de terem crido, o assumir o compromisso é a consequência, não é pacote dentro da salvação, é resultado, para que não haja nenhuma confusão nesse sentido. Mas é evidência. Você é filho, filha de Deus. Como está o seu caminhar com Cristo? Como está a sua vida de comunhão? A sua vida de santidade? É uma pergunta pertinente. Todos os que creram em Jesus são filhos de Deus. O batismo é o sinal desta aliança, deste pacto que nós fazemos com Deus quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Colossenses 2, versos 11 e 12, são os versos que vão nos mostrar aqui no Novo Testamento que o batismo, para nós, está no lugar da circuncisão lá do Sinai, até de Abraão, antes, né, do Sinai. Porque em Abraão, lá Gênesis 17, aquele que era um sinal na carne no Antigo Testamento, que começa ali em Abraão, no Novo Testamento, esse sinal é o batismo. Nas águas. Ele representa o que aconteceu conosco quando nós cremos em Jesus. Colossenses 2, versos 11 e 12,
diz isto: nele também, está falando de Cristo, vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O que tínhamos comentado sobre o batismo, a referência está aqui. Em outras palavras, fomos mergulhados em Cristo. Pensem numa piscina funda. Não dá para pôr os pés no chão e ficar aqui, alguma parte para fora, não. Pensem numa piscina funda e você mergulha, corpo inteiro. O plano de Deus para a nossa vida é que nós sejamos mergulhados em Cristo. Outro termo, revestidos, né? Vestimos a roupa de Cristo. Nas palavras de Jesus aos seus discípulos, somos um com Ele. Esse é o plano de Deus para nós. Romanos 6, versos 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Também nós vivamos uma vida, é qualquer vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Isso é batismo. Isso é conversão, isso é nova vida. Esse é o significado para cada um de nós. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vida nova porque a antiga não serve para aquele que creu em Cristo. A vida antiga, nós lemos aí Efésios, ela é na verdade morte em delitos. Essa é a vida antiga. Esse é um dos sentidos também de que fomos ressuscitados com Cristo. Saímos daquela morte para a vida. Aliás, a expressão bíblica também. Nós passamos da morte para a vida. Não há distinção. No corpo de Cristo não há distinção e também na oportunidade de salvação não há distinção. Sendo de Cristo, nós somos descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Por isso, ligados a Abraão. Nós lemos no verso 29 de Gálatas 3. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Somos de Cristo, então somos descendência de Abraão. Estamos ligados a Abraão, que foi o primeiro que Deus chamou para colocar em prática o seu plano de salvação. Por causa de tudo isso, os teólogos se dividem aí um pouco em relação ao povo de Israel e à igreja de Cristo. Israel, o povo de Deus, e a igreja de Cristo, e alguns entendem que não é mais tempo para o povo de Israel, agora é só a igreja de Cristo, e aqueles outros que entendem que Deus vai restaurar Israel, com base inclusive aqui na carta aos Romanos, porque é promessa perpétua de Deus para eles, e
Estamos ligados a Abraão, porque a promessa para ele era perpétua e o cunho principal dessa promessa era espiritual. Então, a Igreja de Cristo é formada por todo aquele que crê em Jesus, judeu ou não judeu, judeu ou gentil, todos os povos, todas as nações. Abraão, a partir deste plano de Deus, foi o primeiro chamado para que todos os outros fossem abençoados. Ele foi o primeiro, ele não foi o único, porque se você creu em Jesus, você também foi chamado, você está ligado a Abraão para ser bênção para todas as pessoas que entrarem em contato com você. O que Deus prometeu a Abraão é verdade em relação a nós na questão de salvação, por crermos em Cristo Jesus e levarmos Jesus às outras pessoas, para que elas também passem da velha para a nova vida, velha situação para a nova situação em Cristo. E aí então, já passamos por essa parte, né? Só para lembrar lá a promessa de Deus a Abraão e que somos participantes, mesmo tendo vindo lá 4 mil, eu ia falar 40 mil, 4 mil anos antes. Gênesis 12, Deus chama Abraão e fala, você vai ser bênção e na sua descendência todas as nações serão abençoadas, porque Deus está se referindo a Jesus que viria da descendência de Abraão. Lá em Gênesis 15, Deus reafirma esta promessa feita a Abraão, que dele, de Abraão, formaria um povo para deste povo trazer Jesus para a salvação de todos os povos. E neste Gênesis 15, Deus fala da descendência dele, que seria muito grande, a terra que é dada a ele como herança, não existe nação sem terra, então Deus deu uma terra para a descendência de Abraão, para que eles fossem um povo, uma nação, o povo de Deus. Em Gênesis 15 também, Deus assina este contrato. Já leram Gênesis 15? Já estudaram o acordo Berit de Deus com Abraão? Nos moldes do que acontecia na época? Animais divididos em duas partes, um corredor no meio, era assim que se faziam os acordos. E aí depois eles colocavam fogo lá, e quem não cumprisse a sua parte, o que aconteceria com a pessoa era o que estava acontecendo com aqueles animais queimados. Então Deus chama Abraão e fala, Abraão, prepara aí o nosso contrato. Que não era algo escrito assim, né? Era dessa forma que eu falei. Animais cortados assim, um corredor no meio. Abraão fez a sua parte, preparar o documento, mas quem assinou foi Deus, que desceu com fogo e queimou tudo aquilo. Deus estava naquele acordo, naquela aliança, dizendo que Ele era o responsável pela nossa salvação. A nossa salvação dependia dEle fazer, dEle executar. Ele planejou, Ele executou, Ele consumou. Jesus veio e assumiu a nossa culpa. Deus fez tudo. Esse foi o acordo ali em Abraão. Gênesis 15. Gênesis 17, Deus fala mais uma vez da promessa a Abraão, e aí agora Deus pede a Abraão que leve no corpo a marca, o sinal do acordo deles. Então qual era a parte de Abraão? Levar na sua descendência o sinal do acordo feito com Deus, de que Deus os estava escolhendo como seu povo, a circuncisão. É essa circuncisão lá que vale ao batismo hoje, nas águas, nós já lemos aqui, porque é o que acontece espiritualmente conosco, assim como aconteceu com Abraão quando creu e foi justificado. Sinal da aliança. E interessante, nós pulamos lá para o capítulo 49, assim de forma bem específica eu peguei o verso 10, porque da descendência de Abraão, agora Jacó, abençoando seus 12 filhos, as 12 tribos, olha, Abraão, Isaque,
Jacó, agora já tem os 12 filhos de Jacó, olha lá, a família crescendo e se tornando um povo. Abraão abençoa cada um dos seus filhos, e quando chega em Judá, Gênesis 49, verso 10, o que nós lemos, para ficar bem clara a intenção de Deus. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Está falando de Cristo. Esta bênção é messiânica, vindo da tribo de Judá para nós. Precisamos crer em Jesus para estarmos incluídos nesta promessa de Deus a Abraão. Por isso, ligados a Abraão. A Bíblia exposta aqui, de forma bem básica, mas mostrando fundamento. Precisamos entender que Deus idealizou, Deus planejou, Deus executou e colocou diante de nós a possibilidade de termos a vida diferente que Ele planejou. E hoje, Igreja de Cristo será igreja que vai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, à medida em que crescermos realmente em conhecimento. De que forma? Estudando a palavra. Quando estudarmos a palavra, nós vamos nos afastar do pecado. Nós vamos querer fazer a nossa parte neste acordo de Deus, que é viver a nova vida. E viver a nova vida é viver uma vida diferente, longe sim do pecado. Uma vida que dá testemunho, uma vida onde a paz interior é real. Temos muitas aflições, temos neste mundo, como temos, mas nós vamos partir daqui, assim como Abraão já partiu. Só que quando nós vamos a Apocalipse, lá no final, nós lemos que, capítulo 21, sabe aquela Jerusalém que hoje lá está numa guerra danada lá, entre muçulmanos, cristãos, judeus, porque todos eles querem ter em Jerusalém, porque é a cidade santa de todos eles? Aquela é terrena, mas a Bíblia fala aqui da Nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O que nós lemos aqui? A ordem que nós vivemos hoje, lá na frente, ela terá passado. E será passado. Hoje ainda há morte, ainda há choro, ainda há tristeza, ainda há decepção, ainda estamos assim à mercê desse corpo fraco. Mas é bom lembrar que não é tentado além do que pode suportar, mas estamos ainda neste corpo. Mas ligados a Abraão, pela promessa que Deus fez. É só uma questão de tempo, a eternidade para cada um de nós. Alguns dos nossos já partiram. Para nós é só uma questão de tempo. Não nos preocuparmos mais com morte, com tristeza, com dor, com ofensa.
Seriam infindáveis, né? Os exemplos dos sofrimentos a que estamos sujeitos aqui. Mas a paz que Cristo dá, apesar de todo esse sofrimento, já pode ser nossa hoje, se quisermos viver esta paz, nesta nova vida que já é nossa. Pensemos no plano de Deus perfeito para nós. Ele que é justo, precisava condenar o pecado. Na sua justiça, não cabia em si não condenar. Mas Ele é amor, Deus não quer que ninguém se perca. Então Ele executa a condenação no seu próprio Filho, para que nós não sejamos condenados. Assim Deus alia o seu amor e a sua justiça, respondendo com a sua graça, em favor de pessoas que não merecem. Quem rejeita Jesus, aí não tem mais nada para ser feito mesmo. Só que, quanto do que Deus planejou para nós já vivemos hoje? Individualmente, pessoalmente e como igreja. Essa resposta cada um de nós precisa responder. E avaliando a própria vida, melhorar, porque sempre há lugar para melhorar. Chega de vida sem compromisso, vida sem amar verdadeiramente Deus, porque o amor ele é demonstrado pela prática. Jesus falou: quem me ama, quem me obedece. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Quem não guarda meus mandamentos não me ama. Quer enganar quem? Amém? Que Deus nos abençoe.